Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre História da Arte. No vídeo de hoje trataremos sobre a arte do período da Idade Moderna, do século XIV até o final do século XVIII. Pois bem, no vídeo anterior nós falamos sobre a arte medieval e sobre os estilos artísticos que se desenvolveram ao longo de todos aqueles séculos. Na Europa, o românico, o gótico e o bizantino. No vídeo de hoje nós continuaremos a falar sobre o Renascimento e o desenvolvimento de alguns estilos artísticos desse período. Pois bem, o Renascimento é popularmente conhecido como o período que se desenvolve do ano 1300 a 1650 na Europa, onde acontece um súbito reviver dos ideais da cultura greco-romana. A professora Graça Proença nos explica de uma maneira mais detalhada, dizendo que, na verdade, o Renascimento foi um momento da história muito mais amplo e complexo do que um simples reviver da antiga cultura greco-romana. Ocorreram nesse período muitos progressos e incontáveis realizações nos campos das artes, literatura e das ciências que superaram a herança clássica. O ideal de humanismo foi sem dúvida o móvel deste progresso e tornou-se o próprio espírito do Renascimento. Num sentido mais amplo, este ideal pode ser entendido como a valorização do homem e da natureza em oposição ao divino, ao sobrenatural, conceitos que haviam impregnado a cultura da Idade Média. Então, o ideal humanista e a preocupação com o rigor científico podiam ser encontrados nas mais diferentes manifestações. Em todos os trabalhos, sejam pintura, escultura e até na arquitetura, estavam espalhados os valores renascentistas da racionalidade e a dignidade do ser humano. Assim, para que a gente entenda um pouco melhor a questão da arquitetura renascentista, precisamos voltar um pouco no tempo para fazer uma rápida linha evolutiva da arquitetura religiosa. No início, a basílica cristã imitava um templo grego e constituía-se apenas de um salão retangular. Mais tarde, no período bizantino, as plantas das igrejas complicaram-se num intrincado desenho octogonal. A época românica ficou marcada pelos espaços organizados e as igrejas como grandes fortificações. Já a arquitetura gótica buscava uma exagerada verticalidade, imensos espaços internos e um alto grau de impressionismo. Agora, no Renascimento, a preocupação era fazer com que todos os espaços fossem compreensíveis de todos os ângulos visuais, resultando assim numa justa proporção entre todas as partes do edifício. E é isso porque havia uma grande busca pelo desenvolvimento científico baseado nas estreitas relações matemáticas. Foi uma busca de ordem e disciplina que superasse a infinitude dos espaços das catedrais góticas. No vídeo anterior nós falamos também sobre os principais artistas dessa época, o arquiteto Filippo Brunelleschi. Além de ser arquiteto, era pintor, escultor e dominava vasto conhecimento sobre a matemática e geometria. Ele foi o responsável pela construção da cúpula da Catedral de Florença, conhecida também por Igreja de Santa Maria del Fiore. A pintura renascentista confirma as três conquistas que os artistas no último período gótico haviam alcançado: a perspectiva, o uso do claro e escuro e o realismo. Os antigos pintores gregos e romanos tinham dominado essas técnicas, porém os pintores românicos do começo do período gótico haviam abandonado a utilização destes manejos. No final da Idade Média e no Renascimento, porém, predomina a tendência de uma interpretação científica do mundo. O uso da perspectiva conduziu a outro recurso, o claro e escuro, que consiste em pintar algumas áreas iluminadas e outras nas sombras. Esse jogo de luzes reforça a questão do volume dos corpos e a combinação da perspectiva e do claro e escuro contribuiu para o maior realismo das pinturas. Outras características do Renascimento foi o surgimento dos artistas com estilo pessoal, diferente dos demais. Como diz Proença, é portanto a partir desta época que começa a existir o artista como o conceituamos atualmente, um criador individual e o autônomo que expressa em suas obras os seus sentimentos, suas ideias, sem submissão a nenhum poder que não a sua própria capacidade de criação. A seguir veremos uma série de artistas e suas características próprias. Mesáquio. A pintura como imitação do real. Mesáquio foi o primeiro pintor do século XV a conceber a pintura como imitação fiel do real, como a produção das coisas tal qual como elas são. Seu realismo tenta convencer o observador a respeito da realidade da cena, retratada, como podemos observar, nos seus quadros Adão e Eva expulsos do paraíso, São Pedro distribui aos pobres os bens da comunidade e São Pedro cura os enfermos.
Podemos notar estes aspectos, por exemplo, no painel Madonna com o menino, e também constatamos que a concepção do homem do século XV faz de si mesmo, do mundo e de Deus, que se alterou em relação ao passado. O artista do Renascimento não vê mais o homem como um simples observador do mundo, que expressa a grandeza de Deus, mas como uma expressão mais grandiosa do próprio Deus. E o mundo é pensado como uma realidade a ser compreendida cientificamente e não apenas admirada. Fra Angelico. Fra Angelico foi considerado o primeiro herdeiro de Mesaque. Sua formação cristã e conventual fez que com suas obras manifestasse uma tendência religiosa da arte do Renascimento. Embora sua pintura siga princípios renascentistas de perspectiva e de correspondência entre luz e sombra, está impregnada com um sentido místico. Em sua obra A Anunciação, a perspectiva e o realismo já são bastante evidentes. As figuras ganham volume e feições mais humanas, e a Anunciação do Anjo a Maria é ambientada numa construção cujas linhas geométricas parecem abrigar a serenidade, como que a Nossa Senhora ouve a mensagem divina. Paolo Uccello, em suas obras, procura compreender um mundo baseado nos princípios científicos do seu tempo, e em suas obras tenta recriar a realidade segundo princípios matemáticos. Por outro lado, sua imaginação corteja as fantasias medievais, o mundo lendário de um passado superado. Isso pode ser observado no seu quadro São Jorge e o Dragão. Sandro Botticelli foi considerado o artista que melhor expressou através do desenho um ritmo suave e gracioso para as figuras pintadas. Os temas de seus quadros, quer tirados da antiguidade grega ou quer tirados da tradição cristã, foram escolhidos segundo a possibilidade que lhes proporcionavam de expressar seu ideal de beleza. Por isso que as figuras dos seus quadros são belas, porque manifestam a graça divina, mas ao mesmo tempo são melancólicas, porque supõem que perderam esse dom de Deus. Na sua criação mais famosa, O Nascimento de Vênus, Botticelli retoma a antiguidade pagã, mas ele transforma a Vênus, deusa do amor, no símbolo de pureza e de verdade. Leonardo da Vinci foi um grande artista e pensador renascentista, já que realizou diversos trabalhos em diversos campos do conhecimento humano. Estudou questões de urbanismo, estudos de proporções e anatomia. Também dominou, com sabedoria, o jogo expressivo de luz e sombra. Um exemplo de suas obras é a Virgem dos Rochedos, onde um conjunto de rochas escuras faz fundo para o grupo formado por Maria, São João Batista, Jesus e um anjo. Essas figuras formam uma pirâmide na qual Maria ocupa o vértice, mas o foco se desvia para o menino Jesus, que é envolto em luz, e as expressões de adoração pelas outras figuras. Michelangelo foi um grande escultor renascentista. Ele frequentou a escola de escultura mantida por Lorenzo Medici, em Florença, onde entrou em contato com a filosofia de Platão e com o ideal grego de beleza, ou seja, o equilíbrio das formas. Entre 1508 e 1512, Michelangelo trabalhou na pintura do teto da Capela Sistina no Vaticano. Ali ele escolheu e representou um grande número de cenas retiradas do Antigo Testamento. Dentre tantas cenas, uma que chama a atenção é a criação do homem. Deus, representado por um homem de corpo vigoroso e cercado de anjos, estende a mão para tocar a de Adão, representado por um homem jovem, cujo corpo forte e harmonioso concretiza magnificamente a beleza do Renascimento. Rafael Sanzio é considerado o pintor que melhor desenvolveu, na Renascença, os ideais clássicos da beleza, harmonia e regularidade das formas e cores. Seu trabalho foi tão bem executado que transformou em modelo para o ensino acadêmico de pintura. Suas obras comunicam um sentimento de ordem e segurança. Seus quadros são dispostos pelos espaços amplos, claros e de acordo com uma simetria equilibrada. Evitou excessos de detalhes e de decorativismo. Dentre sua grande produção é importante mencionar a Escola de Atenas. É um grande afresco pintado no Palácio do Vaticano, que pretende ser um sumário gráfico da história da filosofia grega. No centro estão Platão e Aristóteles. À volta deles agrupam-se outros sábios e estudiosos. Após um olhar geral, o observador volta-se para o amplo espaço arquitetônico, representado pela pintura. Dá uma sugestão de profundidade e a beleza monumental das arcadas e estátuas é deste modo de representar o espaço, de ordenar as figuras com equilíbrio e simetria que residem os valores artísticos da pintura serena, mas eloquente de Rafael. Agora, na escultura italiana do Renascimento, dois artistas se destacam por terem conduzido obras que testemunham a crença da dignidade do homem, Michelangelo e Verrocchio.
Inicialmente, Andrea del Verrocchio trabalhou como ourives, ou seja, como produtor de objetos de ouro. Por isso, suas obras acabam por terem detalhes decorados que lembram as minúcias do trabalho de um ourives. E por isso pode ser visto detalhes da túnica do seu Davi em Florença. Ele foi considerado o precursor do jogo de luz e sombra tão próprio da pintura do seu discípulo Leonardo da Vinci. Mas é certo que a estátua de Verrocchio inevitavelmente é comparada com a de Michelangelo. O Davi de Verrocchio é uma escultura de bronze e retrata um adolescente ágil e elegante em sua túnica enfeitada. Já o Davi em mármore de Michelangelo representa um jovem adulto, tenso e cheio de energias controladas. O Davi de Michelangelo tem uma expressão desconhecida da escultura até então. Contém uma espécie de força interior que não aparece no humanismo idealizado pelos gregos. Além dessa obra, Michelangelo tem várias outras espalhadas pela Itália. As concepções italianas começaram a se internacionalizar para outros países europeus. Nesses outros países foi comum um conflito entre as tendências nacionais e as novas formas artísticas vindas da Itália. A pintura foi a que melhor transmitiu a nacionalização do espírito humanista, tão próprio da Renascença italiana. E então, alguns artistas fizeram uma espécie de conciliação entre o gótico e a nova pintura italiana, que resultava de uma interpretação científica da realidade. Albrecht Dürer foi o primeiro artista alemão a conceber a arte como uma representação fiel da realidade. Por isso, em várias de suas pinturas, ele procurou representar camponeses, soldados e gente do povo em seus trajetos característicos. Ele valorizou os métodos científicos para análise e recriação das paisagens naturais e da figura humana. Mas além das figuras geométricas, ele buscou também traços psicológicos do retratado. Assim é, por exemplo, o retrato de Oswald Krell. Ali ele não apenas registra fielmente os traços físicos e a posição social do personagem, como revela também um pouco do caráter enérgico do comerciante alemão. Além do pintor, Dürer foi desenhista e gravador. São famosos seus quadros não apenas pela beleza, mas porque contribuíram para a compreensão científica da natureza. Hieronymus Bosch criou o estilo inconfundível. Sua pintura é rica em símbolos de astrologia, de alquimia e da magia conhecidas no final da Idade Média. Nem todos os elementos podem ser decifrados, já que muitos deles são delírios e sonhos do artista. Assim, uma figura pode conter aspectos vegetais e animais associados de maneira que pensa o autor. Alguns críticos veem na pintura de Bosch a representação do conflito do homem medieval, uma tensão entre o sentimento ligado ao pecado, ligado ao prazer carnal, de um lado, e do outro a busca por uma vida ascética, pura e limpa. Nesse caso, pode-se ver um forte misticismo que se espalhou pela Europa, entre as pessoas mais simples, com superstições e crenças em manifestações diabólicas ou divinas. A mais instigante obra de Bosch é o triplo painel chamado O Jardim das Delícias Terrenas. No painel da esquerda, chamado de Paraíso Terrestre, o artista retrata a criação de Adão e Eva com uma paisagem exótica e nada parecida com a imagem do paraíso descrita na Bíblia. O painel central é o próprio Jardim das Delícias. Ali, estranhos personagens, animais, frutos, aves e peixes parecem realizar um movimento delirante. Mas no painel da direita, o Inferno Musical, Bosch cria um clima complexo e terrível. Ali ele descreve um terrível pesadelo próprio dos que viviam aterrorizados pelo medo do inferno. Outro artista da época foi Peter Bruegel. Sua principal característica é de retratar a realidade das pequenas aldeias que ainda conservavam a cultura medieval. Como no caso da pintura, jogos infantis que representavam diversas brincadeiras de crianças. Dois fatores chamam a atenção. Primeiro é o grande número de figuras. O segundo é a atitude das crianças, que brincam não por prazer, mas por obrigação, como quem está executando um trabalho. Assim, pode-se constatar uma ausência de sorriso em seus rostos e a melancolia é um traço muito marcante. Pois bem, depois do período renascentista, um novo estilo artístico desenvolveu-se na Europa, no século XVII, o Barroco. Neste período acontecem mudanças que deram nova feição à Europa da Idade Moderna. Fazendo uma breve retomada do histórico dessas mudanças, podemos buscar a sua origem nos fatos do século XVI. O mais importante acontecimento foi a Reforma Protestante. Ela teve início na Alemanha e se expandiu para o restante dos países europeus. A Reforma Protestante provocou alterações em diversos setores da cultura europeia. Uma delas foi o surgimento dos Estados nacionais
e dos governos absolutos, pois propunha que cada nação se libertasse da submissão do Papa. Entretanto, a Igreja Católica se organizou contra a Reforma Protestante e no século XVI essa reação ganhou caráter de contra-reforma, por conta da convocação do Concílio de Trento. Com as ações conciliares e a atuação de grandes ordens religiosas, como a Companhia de Jesus, a Igreja Católica retomou sua força e novas e grandes igrejas foram edificadas. Novamente, a arte é vista como meio de propagar o catolicismo e ampliar a sua influência. A melhor obra que revela esse caráter doutrinário é o Juízo Final, que Michelangelo pintou na Capela Sistina. Ele foi precursor do estilo barroco, que se desenvolveu plenamente no século XVII. Enfim, a arte barroca se originou na Europa e se espalhou pelo continente americano, trazida pelos colonizadores espanhóis e portugueses. Houve, entretanto, uma grande variedade de estilos artísticos entre os artistas desse período, mas apenas disso podemos dizer que as obras barrocas romperam o equilíbrio entre o sentimento e a razão, ou entre a arte e a ciência, que os artistas renascentistas procuravam realizar de forma muito consciente. Na arte barroca predominam as emoções e não o racionalismo da arte renascentista. De um modo geral, podemos definir as pinturas barrocas da seguinte forma. Primeiro, é a disposição dos elementos dos quadros, que sempre formam uma composição em diagonal. Segundo, que as cenas representadas envolvem acentuado contraste entre o claro e o escuro, o que intensifica a expressão de sentimentos. E terceiro, que a pintura barroca é realista, mas a realidade tratada não é apenas de reis e rainhas, mas também é do povo simples. Vamos falar então sobre alguns dos artistas mais famosos que representaram esse período. E começamos por Tintoretto, que pintou temas religiosos, mitológicos e retratos. Os corpos das figuras são mais expressivos do que os seus rostos e a luz e a cor têm grande intensidade, como podemos perceber no quadro Cristo em Casa de Marta e Maria. Caravaggio não se interessou pela beleza clássica que tanto encantou o Renascimento. Pelo contrário, procura-se os modelos entre os vendedores, os músicos, ambulantes, os ciganos, enfim, as pessoas do povo. O que melhor caracteriza a pintura de Caravaggio é a maneira como ele utiliza da luz. Não mais como um reflexo, mas sim criada intencionalmente pelo artista para dirigir a atenção do observador. Ele é, portanto, o criador de estilo luminista. Neste caso, um dos mais bonitos exemplos deste emprego da luz vem do quadro Vocação de Mateus. A luz que ilumina a cena vem da direita, e não de uma janela da parede ou do fundo, como seria natural, pois nesse caso o artista queria dar destaque para as figuras sentadas ao redor da mesa. A pintura barroca se desenvolveu no teto das igrejas também. Andrea Pozzo realizou uma grandiosa pintura para o teto da Igreja de Santo Inácio, em Roma. Essa obra impressiona pelo número de figuras e pela ilusão, criada pela perspectiva de que as colunas da igreja continuam no teto. Em muitas igrejas barrocas brasileiras, por exemplo, encontramos tetos com pinturas que dão ilusão de arquitetura que se abrem para o céu. Como vimos, as esculturas renascentistas procuravam um equilíbrio entre os aspectos intelectuais e emocionais. Pois bem, as esculturas barrocas perdem este equilíbrio, deixando espaço apenas para os sentimentos. Isso pode ser visto pelos efeitos decorativos, onde predominam as linhas curvas, drapeadas às vestes e o uso do dourado. Os rostos das figuras revelam dramaticidade e emoções violentas. Bernini foi um arquiteto, urbanista, escultor, decorador e pintor, e dentre os artistas do barroco italiano, ele foi, sem dúvida, o mais completo. A pintura de Bernini que mais desperta a emoção religiosa é o Êxtase de Santa Teresa, escultura feita para uma capela da igreja de Santa Maria della Vittorio, em Roma. Bernini parece registrar um momento em que o anjo segura a flecha, pronto para desferir mais um golpe em Santa Teresa. Agora, em relação à arquitetura do século XVII, podemos dizer que este se realizou principalmente nos palácios e nas igrejas. Querendo proclamar seu triunfo, a Igreja Católica construiu obras que impressionam pelo seu esplendor. É o caso da Praça de São Pedro, projetada por Bernini, a Igreja de Santa Agnes, por Borromini, e a Igreja Santa Maria della Pace, por Pedro de Cortona. Por outro lado, reis como Luís XIV da França, que se consideravam reis por direito divino, desejavam palácios que demonstrassem poder e riqueza, como é o caso do Palácio de Versalhes.
Então, deixaram de lado a simplicidade e racionalidade e se concentraram nos efeitos decorativos. De outros lugares da Europa, podemos destacar a Espanha e os Países Baixos como sendo regiões onde houve grande influência do Barroco. O Barroco espanhol se concentrava principalmente na arquitetura, nas portadas decorativas em relevo dos edifícios civis e religiosos. Na pintura podemos destacar El Greco e Velázquez. As pinturas de El Greco se caracterizam pela verticalidade das figuras, assim como podemos ver no seu quadro Espólio, na Catedral de Toledo. As figuras esguias e alongadas de El Greco recuperam a visão humanista dos renascentistas e buscam inspiração nos mosaicos e ícones bizantinos. Velázquez procurava retratar os populares do seu país, ou seja, procurava documentar o dia a dia do povo espanhol. Pintou também muitos retratos, como por exemplo o do Conde Duque de Olivares, e Velázquez também soube trabalhar com a luz para criar um clima mais intimista para as cenas representadas. Nos Países Baixos houveram duas vertentes do Barroco. Na Bélgica, esse estilo manteve como característica as linhas movimentadas e a forte expressão emocional. Já na Holanda, ganhou aspectos do espírito prático e austero. As cores sempre foram um elemento mais importante na pintura flamenga, e isso acontece nas obras de Rubens, onde ele concentra-se nas cores quentes que contrabalanceiam com a pele clara das figuras humanas. A exemplo do quadro O Jardim do Amor. Trata-se de uma cena em que a realidade e a alegoria se fundem. As figuras de Hauss representam uma evolução no domínio do uso da luz na sombra. Na obra Oficiais da Guarda Civil de Santo Adriano em Harlem, a iluminação torna mais clara toda a cena. Além disso, há uma inconfundível maneira de pintar que representa os movimentos de maneira enérgica. Isso faz com que nenhuma das figuras fique com um formato estático. Ao nos depararmos com as obras de Rembrandt, reconhecemos uma das maiores expressões do estilo luminista. Existe uma gradação da claridade do uso dos meio-tons e penumbras que envolvem a área de claridade intensa, a exemplo do quadro A Lição de Anatomia de Dr. Tupi. E para finalizar o século XVIII, nós vamos falar do Rococó. Este estilo tem início na França, uma variação do estilo barroco, e vai se espalhar por grande parte da Europa. Dito isso, algumas características gerais do Rococó são a utilização de cores suaves e tons pastéis, além de deixar de lado os excessos das linhas retorcidas. Ao invés das grandes artes representantes das artes religiosas do Barroco, a arte do Rococó vai refletir o fútil da sociedade, que buscava nas obras de arte algo que desse prazer aos burgueses e que os levasse a esquecer seus problemas reais. Assim, cenas graciosas que refletissem uma sensualidade sutil eram criadas, a exemplo da tela O Balanço de Fragonard. Na arquitetura, houve uma busca para rebuscar o interior das salas e salões com abundantes decorações. Já a fachada dos edifícios refletia um barroco sem exageros ou estilo clássico dos renascentistas italianos. Como já falamos, a pintura do Rococó difere da pintura barroca, pois já não busca mais desenvolver temas religiosos. O Rococó desenvolve temas mundanos, ambientados em parques e jardins ou interiores de luxo. Antoine Watteau é considerado um verdadeiro mestre da pintura do Rococó. Seus quadros das cenas amorosas substituem as pinturas de temas religiosos e históricos. Sua obra principal, Embarque para Citera, expressa a elegância da nobreza francesa do século XVIII. Na escultura, o estilo rococó substitui os volumes que indicam vigor e energia barrocos por linhas suaves e graciosas. A escultura se torna intimista e procura retratar as pessoas mais importantes da época. A exemplo da figura de Voltaire. Também é responsável pela criação das estatuetas decorativas, que irão se prolongar por toda a história. Então é isso! E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o final do século XVIII e passar pelo período da história contemporânea. Obrigado por assistir até aqui e até breve!